Vamos, senhores, aí, bom dia aí, dando continuidade aí, vimos aí anteriormente aí no vídeo anterior, lógico, anteriormente no vídeo anterior, eu gosto desses pleonasmos, sobre a prisão em flagrante, falamos bastante ali do que foi modificado do artigo 310. Agora estamos aqui no 311, vamos ver o 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Você que não se inscreveu, se inscrevam. Tem muita novidade pela frente. Aciona lá o sininho para receber notificações de novos vídeos que serão postados aí, tá bom? Vamos aqui. O artigo 311 fala que é sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva, antes da lei do pacote anticrime, a lei 13.964, o juiz, durante o processo criminal, durante a instrução criminal, ele poderia, de ofício, decretar a prisão preventiva. Hoje não pode mais. Hoje que eu digo, a partir do advento do pacote anticrime aí, não pode mais o juiz decretar a prisão preventiva no curso do processo. Não pode. Isso é questão que pode, vai despencar, vai cair na prova, vai cair igual manga madura, goiaba podre, caindo direto. Então, verificando isso aí, uma novidade, a importância disso já caiu em prova de exames aí da ordem, essa questão do juiz aplicando num processo de ofício decretando a prisão preventiva. Não pode mais. Isso aí vai cair muito. Lembrando que a prisão preventiva tanto pode ser decretada durante a instrução de investigação do inquérito policial, né, durante ali a ocorrência do inquérito policial, ou durante o processo criminal, durante já ali depois da denúncia pode ser decretada, mas desde que seja requerida pelo Ministério Público e representada pela autoridade policial. Já falamos sobre questão de requerimento e de representação de autoridade policial. Não vamos perder tempo, não. Então, vamos ler aqui rapidinho o artigo 311. Diz que, em qualquer da fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, o querelante também, naquelas ações de ação penal privada, né, ou subsidiária da pública, o querelante pode requerer a prisão preventiva do acusado. E também pode ali o assistente de acusação, né, do Ministério Público também requerer. Vimos aqui que é muito tranquilo aqui essa modificação que ocorreu e vamos aí para o artigo 312. O 312 fala em si ali o que realmente dá ensejo, o cabimento da prisão preventiva, dentro dos seus pressupostos, fundamentos e requisitos de admissibilidade. A partir do 312 vem falando ali. O 312 praticamente ele vem ali esmiuçando o que é pressuposto, o que é fundamento. Deve ter os chamados pressupostos, o pressuposto deve ocorrer em sua grandeza, o chamado fumus comissi delictis e o periculo liberdades. Isso são os chamados pressupostos. O fumus comissi delicti é a fumaça da prática de um fato punível. Aí vamos verificar a chamada autoria e materialidade. Está tudo ali no artigo 312, esse pressuposto. O pressuposto está ali no artigo 312, na cabeça do 312. Vamos, depois que ler, vamos falar o que é pressuposto e o que é fundamento para o cabimento da prisão preventiva. E veio aqui, introduzido no artigo 312, o chamado periculus libertatis, veio especificando, veio dizendo o que é o periculo libertatis. Então vamos ler aqui praticamente o artigo 312, no que fala do periculus comissi delicti e sobre também o periculo libertatis. Junto no 312 existe os chamados fundamentos, que é aquela questão da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para a instrução criminal, né? Para a instrução criminal e para assegurar a aplicação da ordem penal.
Isso são os chamados fundamentos, esses 4. Ao menos deve ter um desses fundamentos, deve ter os pressupostos, esses que nós falamos, ele vem acompanhado, fumus, comis delicti e mais o periculo libertate. Esses pressupostos devem ter, os 2 pressupostos. Um fundamento ao menos e uma situação lá das condições de admissibilidade, que já estão lá no artigo 303 e seus incisos, e foi introduzido lá um parágrafo 2º no artigo 313. Então vamos ler o artigo 312 e vamos verificar os pressupostos e fundamentos. Primeiro vão aparecer os fundamentos, que nós já falamos, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, isso são os fundamentos. E os pressupostos é a questão do fumus comis delicti e mais do periculo in libertatis, que agora foi introduzido aí no artigo 312. Vamos aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Isso são chamados fundamentos da prisão preventiva, fundamentos do cabimento da prisão preventiva. Esses quatro fundamentos. Tem que ter ao menos um fundamento para que tenha cabimento da prisão preventiva. Seguindo aqui o artigo 312, no seu caput aqui. Quando houver prova da existência do crime, ou seja, a materialidade e indício suficiente de autoria, deve ter essas 2 situações. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Isso são chamados fumus comis delicti, ou seja, a prática de um fato punível, a fumaça da prática de um fato punível. Isso é o chamado pressuposto. E o outro pressuposto deve vir junto, se não tiver esse pressuposto, não tem cabimento para a realização da prisão preventiva. O outro pressuposto foi incluído aí pela a Lei 13.964, que vem dizendo aqui, o outro pressuposto, que é o pressuposto do periculo libertatis, que fala que é de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado. O perigo de estar esse acusado solto, o perigo de estar solto. O fato de só ter ocorrido a infração, a gravidade, a comoção social, a comoção da comunidade local, não caracteriza em si o periculo em libertatis. Tem que somar outros fatores para verificar se o imputado estiver solto, pode vir a cometer outros crimes ali dentro daqueles que já vem se cometendo. Então, há necessidade desses 2 pressupostos e há necessidade de algum fundamento. Então, a questão seria praticamente essa modificação aqui que houve na cabeça do 312. O parágrafo 1º praticamente não muda, o que era parágrafo único lá do artigo 312 tornou-se um parágrafo 1º. Vamos dar uma lida aqui rápida. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, lá previsto no artigo 282, parágrafo 4º, né? Esse parágrafo 4º foi incluído lá pela lei em 2011, o parágrafo 4º do artigo 282. Então, se houver lá o descumprimento de alguma obrigação imposta por força de outras medidas cautelares, poderá ser decretada a prisão preventiva. Lembrando que, mesmo no descumprimento de qualquer das obrigações impostas lá por força lá das medidas cautelares, o juiz de ofício não pode decretar prisão preventiva. Deve haver o requerimento do Ministério Público ou das partes ali, ou do assistente da acusação, ou mesmo do querelante. Lá está previsto lá, que nós já falamos sobre isso lá, quando falamos sobre o artigo 282 das medidas cautelares. Preste bem atenção nisso aí. Então, tá bom? Pode cair em prova. E aí introduz aí a Lei 13.964, que é o nosso pacote anticrime, introduz o parágrafo 2º.
Vem dizendo, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a adoção da medida adotada. Lógico, todas as decisões judiciais, todas elas devem ser fundamentadas, conforme lá previsto o artigo 93, inciso 9º, lá da Constituição Federal. Dá uma lidinha lá e vamos verificar que as decisões devem ser fundamentadas, dizendo que é pública as audiências, desde que não previsto em lei que há as audiências de caráter sigilosos, que não podem. Está lá previsto tudo nesse inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Lógico, aqui o reconhecimento intrínseco aí às cautelares, né, exige a contemporaneidade. Então, deve ser o fato contemporâneo ou então fatos novos que surjam para ter cabimento da prisão preventiva. Aqui, praticamente, vem especificando que os fatos são correntes, os fatos são contemporâneos, ou surgiram fatos novos para que possa ser decretada a prisão preventiva. Não vai se trazer coisa lá do passado que nada tem a ver para poder dar cabimento à prisão preventiva. Não é o caso. Então, praticamente, o artigo 312 é isso. Nós estamos aí, já falamos dos chamados fundamentos para o cabimento da prisão preventiva, que são aqueles 4, e os dois pressupostos. Os dois pressupostos devem andar juntinhos ali, que é o fumus commissi delicti e mais o periculo libertatis. O periculo libertatis agora veio especificando ali o que é o periculo libertatis, já no finalzinho do artigo 302, a cabeça do 312 do Código de Processo Penal. E vamos aí para fechar o chamado cabimento da prisão preventiva, o artigo 313, que fala dos chamados requisitos ou chamados cabimentos ali das condições de admissibilidade para o cabimento da prisão preventiva. O 313 ali praticamente não muda nada, o que vem dizendo lá que tem que ser punido por crime, né, crime doloso ali com pena máxima superior a 4 anos e por aí vai. E vem dizendo também no inciso 2, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvados os dispostos no inciso 1 do caput do artigo 64, né, do Código Penal. Aí vem dizendo a questão lá de violência doméstica também é uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva. E também, se não tem lá endereço certo, né, se tem dúvida contra a identidade, também pode ser decretada a prisão preventiva. Está tudo aqui no 313. O 313 são as chamadas condições de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. O que foi introduzido, então, aqui no 313, o que era parágrafo único, passou a ser o parágrafo primeiro, que é aquela situação que nós acabamos de ler aqui, que é sobre que quando é admitida a prisão preventiva, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando não fornecer elementos suficientes, né, para a sua localização. Isso aí porque às vezes tem dúvida, ou o juiz tem dúvida, ou o Ministério tem dúvida da questão de localização, não tem endereço fixo, e o processo está acontecendo, está em trâmite, e a pessoa não é encontrada, aquele temor de fuga, e ele preenche todos ali os chamados fundamentos e pressupostos, então, dentro dessas condições, também pode ser decretada a prisão preventiva. Lembrando que a prisão preventiva é a última ratio, é a última medida a ser adotada, deve-se adotar todas aquelas medidas cautelares lá, dentro lá da concretização prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, a prisão preventiva é a última situação que pode ocorrer ao imputado, ao acusado. Todas as situações anteriores devem ser levantadas, suscitadas, no caso ali, as condições de uma medida cautelar, okay? Menos gravosa ao acusado. O que introduziu aqui o parágrafo 2º do artigo 313, que fala sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, fala que o parágrafo 2º, não será permitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena,
ou decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação do recebimento da denúncia. Ou seja, é chover praticamente no molhado. É dizer que vamos prender para antecipar, que eu já tenho ali um pouco, já tenho a noção de que a pessoa realmente cometeu o crime, o juiz interpretar dessa maneira, ele já vou antecipar logo a pena. Ou então, durante a investigação criminal, eu vou prender, vou decretar prisão preventiva. Ou até mesmo ali recebeu a denúncia, e pela gravidade que se acha ali, pela comoção social, vou decretar a prisão preventiva. Não pode. Isso não pode acontecer. Deve ser levado todas as considerações que nós falamos, dos pressupostos, dos fundamentos e das condições de admissibilidade. Se faltar uma dessas situações aí, se faltar sequer um dos fundamentos, não poderá ser decretada a prisão preventiva. Se faltar uma situação ali no que tange aos chamados pressupostos, né? Falamos dos fundamentos, dos pressupostos, faltar ali uma situação de periculo libertatis, que a pessoa pode preencher ali, pode ter aquele fato punível para a decretação da prisão preventiva, mas que não causa nenhum temor que ele irá fugir, não causa nenhum temor que ele não comparecerá às audiências futuras. Então, não há o periculo in libertatis. Então, não tendo periculo in libertatis, mesmo tendo o fumus commissis delictis, que é sabendo da autoria e da materialidade, mas não tendo o periculo in libertatis, não pode ser decretada a prisão preventiva, tá bom? Pode se aplicar outras medidas cautelares, conforme nós vimos lá. Tá? E essa situação aqui, seguindo, que apresentou ali, recebeu a denúncia, vou logo decretar a prisão preventiva, também não pode. Então, essa situação aqui vem alinhada à questão dos direitos humanos, né? Alinhada ao que se vem desde lá de 92 do Pacto de São José da Costa Rica, que é um decreto 698 de 92, que vem dizendo ali, alinhando ao que foi dado na convenção. É questão mesmo humanitária do preso, é questão mesmo de verificar que nem tudo deve ser decretada a prisão preventiva, nem tudo será a ferro e fogo, senhores. Então a situação é essa, novidade praticamente, volta o vídeo, verifique, cai bastante e saber se aquela decretação da prisão preventiva realmente está ali dentro dos fundamentos, dentro dos pressupostos, se há cabimento ali das condições de admissibilidade. Então dá uma lida ali a partir do 311, 312, 313, dá uma lida bem minuciosa e dá uma olhada, volta o vídeo, veja com mais tranquilidade, com toda a certeza de que vocês têm aí para a realização da prova, tanto de primeira fase, que isso aqui cai em primeira fase, não tem nem dúvida, cai em primeira fase, e também em segunda fase, principalmente. Prisão preventiva cai bastante em segunda fase, tá bom? E fique com Deus. Não gostou, bota lá os comentários, não gostei, podia melhorar isso, podia falar aquilo, fala sobre isso. Estamos abertos aqui, coração aberto, bem lavadinho aqui o coração. E mais aí também, se inscrevam, dê aí, marca o sininho que vão aparecer outros vídeos. Então, estão surgindo a cada dia, a gente consegue fazer aí 2, 3, 4 vídeos dentro das minhas condições aí de tempo também, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua oportunidade, cada um tem suas motivações de estar sempre estudando e sempre querendo mais, querendo principalmente aí a carteira da ordem, A minha lá está demorando um pouquinho, mas vamos lá. Então vamos para frente, senhores, vamos para frente, sempre para frente. Um abração, cuide-se da saúde, cuide-se dos nossos idosos, cuide de nossos entes aí, querido. Uma felicidade para todo mundo, até o próximo encontro.